salve! Muito boa noite. Noite especial aí, um momento bacana. A gente vai estar conversando sobre a história do reggae, né? História do reggae no mundo e principalmente no Brasil e na Bahia, né? Daqui a pouco tá entrando aí o nosso querido Serginho do Adão Negro, né? Vai dar esse prazer, esse privilégio de estar falando com a gente hoje. Hoje o negócio vai ser bom. Daqui a pouco ele tá entrando aí, a gente acabou de se falar. Então, ansioso aí por essa live. Boa noite, Manu aqui. Salve, Manu, tudo bem? Gabriel, grande Gabriel, meu querido aluno Gabi. Salve, meu querido, vamos de reggae hoje, hein? Vamos de reggae hoje, hoje a noite é boa. Pois é, galera. Minhas alunas entrando aí. Amanda, galera do Integral. Galera do Marista em peso aí. Bacana, hein? Pois é, galera. Hoje a gente vai contar como foi que o reggae se constituiu. Olá, Marina aqui entrando. Salve, salve. Marcelo, Miranda, meu irmão querido. Pamela, muita gente boa. Pois é, Manu aqui também. Galera boa. Meus alunos do Integral estão em peso aqui, né? Portinari também representando. Galera boa. Pamela representando aí. Essa canequinha aqui, né, Gabi? Vamos que vamos. Pois bem, minha tia entrando, Tâmela. Eita, Tanoca, minha prima. Hoje, vamos lá, Serginho tá entrando aí agora. Salve, querido! Que E aí, satisfação, meu irmão. Hoje a noite é, hoje a noite é boa. Hoje a noite promete, meu irmão. Eu acho que e quem aí, se diverte mais somos nós, viu? A galera entra, curte. Mas um papo com você sempre é uma delícia, meu irmão. Como é que você tá? tudo bem, né? Apesar dos pesares, né? Mas a gente está aí, firme e forte, entendendo o momento, né? Eu queria começar fazendo algumas ressalvas, e o que eu vou falar é a primeira ressalva sobre isso, né? Quando a gente diz tudo bem, é porque a gente. Eu comentei há alguns dias o que eu ouvi numa live de Alexandre do Nath. Sim, Eu achei legal ele falar assim, ele disse, pô, galera, eu tô fazendo essa live aqui e tal, porque a gente tem uma responsabilidade com aquelas pessoas que estão em casa, né? Sim, que estão nesse momento que a gente está vivendo. Você não vai falar assim, pô, a gente está na vibe, aí vibe positiva, morrendo 90 mil pessoas e você. Não é isso. É que a gente tem uma responsabilidade, né, Murilo? Você tem, eu tenho, nós temos uma responsabilidade com as pessoas que estão à nossa volta, de jogar essa força para cima, porque tá difícil para todo mundo, né? E como eu vi lives de outros artistas nesse período, e lives me fortaleceram muito. Sempre que eu sou convidado, como você me convidou para fazer a live hoje, eu me sinto na obrigação mesmo, assim, apesar da diversão e da gente gostar de estar junto, que isso é real, né? Você sabe disso. Mas eu me sinto dando realmente uma contribuição para as pessoas que estão em casa numa sexta. A sexta é aquela coisa, né? Vamos para a rua e as pessoas não podem ir para a rua. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade com a saúde mental dessas pessoas, né? Com essa coisa que a gente pode. Aí sim é energia positiva, né? Estamos na vibe positiva. Pô, galera, vamos nessa. Apesar de tudo, nós vamos à frente, nós vamos conseguir, vamos resistir, porque é um momento, né, de resistência, né? Então, essa é a primeira ressalva que eu queria começar fazendo e respondendo, né? O que você falou assim, eu tô bem, tenho que me considerar feliz, né? Porque com tanta gente passando por tanta coisa difícil, a gente, de alguma forma, está conseguindo produzir, está conseguindo trabalhar, está conseguindo interagir com os amigos. Então, isso é importante para a gente espelhar essa energia boa nas pessoas também e dizer, vamos nessa que a gente vai conseguir. Serginho, palavras de muito valor que você traz e bastante pertinente, né? Mostra a sua sensibilidade que eu conheço e não tinha como não ser diferente, né, irmão? Assim, esse tempo que a gente está vivendo, a gente é marinheiro de primeira viagem na vida, né? Nessa vida é a primeira vida que a gente leva, então a gente não conhece tanto a história, não tem referências, né?
talvez a gente, por ser professor, você também tem formação, a gente passeia um pouco, talvez melhor pelo tempo, e a gente consegue ter várias referências no passado. Definitivamente o mundo não foi criado para a gente é mais um no mundo, e o mundo não vai ser como a gente quer nunca, né? Por mais que a gente tente, a gente é mais um elemento dentro da natureza. Eu acho que isso faz com que as pessoas até reflitam que viver é Sim, sagrado. Que viver é sagrado, viver é uma mística, estar vivo, vir ao mundo é sagrado, e o contexto nunca vai ser perfeito porque ele não é feito para a gente. É a gente que tem que se adaptar ao contexto, fazer o contexto e construir a nossa história como um agente construtor, né? E aí a gente está levando aqui, meu irmão, cultura, um pouco do conhecimento e música, arte, isso alimenta a alma, isso faz bem, eu me sinto bem estar fazendo isso. E do seu lado, então, meu irmão, eu me sinto melhor ainda, viu? sem dúvida. Esse lado, essa reflexão que você colocou também, ela é extremamente pertinente. É o lado bom. Tem um lado bom na coisa. Na crise tem um lado que pode levar a gente a uma reflexão que, né, que a gente possa se reconectar com o mundo, essa coisa da natureza está se recuperando. Quando eu vi aquelas imagens da tartaruga no Porto da Barra, eu falei, pô, aí, né? Quer dizer, então Mexeu, né? mesmo com toda a dor, né, aquilo, de alguma forma, está acontecendo em volta da gente, ressignifica a nossa existência, né? E é fundamental que essa militância que você faz como professor, como pensador, né? Que se conecta com essa coisa que a gente faz com a música, com o reggae principalmente, né? Que vem falando disso. Alguns repórteres, por exemplo, perguntaram para mim, né, em algumas. E aí, Serginho, qual é a mensagem? Eu falei, a mesma de sempre. O reggae sempre teve ligado nisso, né? A gente sempre teve falando de preservar a natureza, dessa ecologia do ser humano, de cuidar do próximo, de amar o próximo, né? Isso, Então, irmão. a gente, de alguma forma, isso, junto com essas, nesse momento, 28 pessoas que estão vendo a gente aqui, Bacana. fortalecem todos nós. Isso, né? Que a gente pode voltar à vida daqui a algum tempo, normal, mas ressignificado, cuidando mais da natureza, prestando mais atenção na coisa da relação humana. E isso, sem dúvida, é oportunidade, né? É isso, irmão. Irmão, tem uma coisa para falar para a galera que tá assistindo a gente, que está dando fazendo essa honra aqui para a gente. A gente vai falar brevemente sobre o reggae e com certeza nessa uma hora vai escapulir alguns nomes da nossa memória. Eu vou pedir já de antemão perdão, que a gente não vai conseguir falar em uma hora sobre todo mundo, sobre a importância de todo mundo. No calor do nosso diálogo, na nossa conversa, a gente vai esquecer, com certeza, de pilares que ajudaram a construir o reggae, principalmente no Brasil, que talvez seja a nossa linha principal da discussão de hoje, né, meu velho? Com certeza. Para quem está vendo a gente, eu e Murilo, a gente tem uma amizade antes de tudo, né? Antes de qualquer identificação, interseção profissional, né? Que é grande e verdadeira. A gente ficou pensando em como fazer o recorte, né? Porque é tanta coisa massa para a gente falar sobre o reggae. E aí veio essa ideia de uma breve história do reggae, porque são 25 anos quase do Adão, é uma breve história do reggae. E tentar, dentro dessa história do Adão, fazer um recorte do que a gente viveu, como é que a gente chegou até o reggae, como era o contexto naquela época, como é hoje, de onde veio, para onde vai, tentar. Eu vou permitir, vou pedir uma permissão aqui a você e fazer um retorno ao passado e visitar um pouquinho a Jamaica agora e convidar todo mundo para fazer esse exercício de tentar se colocar na Jamaica. É assim que eu faço com meus alunos sempre. Entender a história é ficar íntimo da história, é de certa forma ter essa sensibilidade de voltar um pouco ao tempo, de visualizar com mais sensibilidade aquele momento. Então a gente vai falar um pouquinho da Jamaica da década de 60, de 50. Para quem não está Sim, ouvindo aí, a Jamaica é uma ilha, é um país caribenho, né? Na América Central, colonizada inicialmente pela Espanha, mas não fala o espanhol. A partir do século XVII, ela vai pertencer aos ingleses e que vão utilizar a Jamaica, sobretudo, com a mão de obra escravizada, né? Vão trazer inúmeros escravizados de África e eles vão, assim como em Salvador, a gente tem muita similaridade estudando reggae, estudando a Jamaica, impressionante, né? Essa ponte que existe entre Jamaica e Salvador, cara, que vai se encontrar lá na frente através da música, né? Então, bicho, África, Jamaica, Bahia, Salvador, né? é isso. E recôncavo demais, né? Recôncavo onipresentemente. Então, Serginho, a década de 50, eu queria que a galera
se situasse, a Jamaica ainda era, assim como o Brasil, um país bastante rural, sobretudo a maior parte da população vivia na zona rural e lá tinha os seus ritmos rurais como nós tínhamos o nosso, né? Década de 50 a gente ouvia bastante shot, né? Então essas músicas permeavam a nossa cultura, o nosso momento da década de 50, baião, shot. E na Jamaica tinha algo que não era tão diferente, tem várias similaridades. Lá se ouvia muito o mento, que é uma música da zona rural, e os primeiros, né, reggae boys, digamos assim, vêm do mento, né, eles vão ter como referência o mento e ter como referência também o calypso, né? Então esses dois elementos são extremamente importantes para a constituição desse reggae que a gente conhece. Tudo na vida, culturalmente, ela é constituída ao longo do tempo. Nada nasce genuíno, nada é único, né? Tudo é uma construção que se dá de elementos ao longo do tempo. Então, esse reggae que a gente conhece, o reggae internacional, que foi popularizado aí, internacionalizado por Bob, ele tem uma longa história, ele não veio do nada. Quando o Bob for o representante desse reggae internacional, que não é o roots reggae, né? Que é esse reggae um pouco mais antigo, que vai ter os elementos do mento, do calypso, do rocksteady, né? E principalmente do ska. Né? Eles vão pegar elementos do ska, que eram uma batida mais rápida, você aí sabe muito mais do que eu. Vão pegar o rocksteady, que era uma batida mais lenta, e vão dar esse meio termo aí, que é o roots reggae, que vai estar nascendo aí na década de 60, né? E a gente podia falar, você como mestre, professor, a galera não deve saber disso, você, nas nossas conversas aí de longas datas, eu aprendo muito com esse cidadão, não só como pessoa, mas como uma fonte mesmo de cultura, né? A etimologia, já eu vou entrar no seu, na sua seara aqui, é melhor você falar sobre... Não, eu quero ouvir agora sobre... eu achei legal você começar por esse apanhado histórico, porque identifica a Jamaica aí naquilo que a gente chama de grande diáspora negra, né? Se houver um deslocamento de 5 séculos, sei lá, 4 séculos de contingente populacional de um continente extremamente diverso, que é a África, né? Exato. Suas diversas etnias, suas diversas regiões, é muito grande, Muito dimensões grande. continentais, é um continente. E a Jamaica passa por conta desse histórico também colonial, o jugo primeiro dos espanhóis, depois dos ingleses, por essa experiência da diáspora africana, né? Do mesmo jeito que o Brasil. Aí a gente vai achar essa conexão do reggae, né? Da Jamaica com o Brasil, especialmente com a Bahia, a partir desse raciocínio. Então, os contingentes populacionais africanos também foram parar por conta da diáspora negra, escravidão, né? Séculos de escravidão, foram parar na Jamaica também. E isso é importante para compreender uma genealogia, né, musical. Você vê que a Jamaica é geograficamente próxima de Cuba, que é geograficamente próxima dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos. Aí você tem no sul dos Estados Unidos aquela confluência ali de New Orleans, do blues, do jazz, que também nasceram como consequência também da diáspora africana. Em Cuba, uma música também de forte raiz. Caetano Veloso fala assim, mamãe, eu quero ir a Cuba, quero ver a vida lá. Aí no final ele fala, Iorubá igual a Bahia, né? Fantástico, isso é uma síntese fantástica, porque é um retrato daquilo, se pudesse tirar um retrato, né, desse período histórico longo, seria essa síntese de Caetano dizendo assim, eu quero ir a Cuba, Cuba que é Iorubá igual a Bahia. Massa. Então a Cuba fica do lado da Jamaica, e aí você começa a perceber, os estudantes de história aí mais interessados, e a gente não está falando somente de reggae, né, mas entender o contexto no qual o reggae historicamente aparece, começa a entender essa genealogia, como você falou, não nasceu do nada na década de 50. Existe aí uma relação histórica, né? Relações sociais, relações de poder, né? Política, geopolítica, principalmente geopolítica. E que tudo isso está, como eu posso dizer, é o DNA do reggae. Uma prova disso é que a música reggae, ela também foi desde o início, não só com Bob Marley, mas também se fortaleceu com Bob Marley, uma música com uma forte
temática política, né? Com Ali certeza. havia uma contestação muito grande, eu estou sempre postando aqui no canal do Adão uma série de coisas, né, de músicas, e aí então em inglês, aí eu conto um pedaço, conto o contexto da música, e mostrando às pessoas isso, né, que o reggae, ele tem no seu DNA essas marcas todas, políticas, né, sociais, né, que também são consequência de um processo extremamente doloroso na história, né. Tem um professor aqui, também colega nosso aqui da UFBA, que ele está fazendo um doutorado dele sobre uma artista africana que, que baseou a parte da obra dela num espelho de Dorival Caymmi, da obra de Dorival Caymmi. E aí ele fala de uma coisa muito bonita, que eles são dois lados, o Atlântico, na verdade, não nos separa, o Atlântico nos une. Né? Que bonito, hein? E quem fala isso, não, assim, isso, na verdade, estou só citando, né? O Matheus Aleluia fala isso, inclusive, no documentário dele, fala muito, muito bem isso. O Atlântico nos une. Então, essa relação de pertencimento que a gente vai redescobrir com o reggae chega aqui na Bahia, né? Na década de 70, no meio de E, uma efervescência que estava acontecendo com o mundo todo, né? Um período de descolonialização do mundo, né? Os países exato. africanos, os últimos deixando de ser colônia. Aí você tem maio de 68 na França, você tem o rock and roll das rádios tocando e sendo sintonizado na Jamaica. E essa coisa que os jamaicanos falam assim, a gente queria tocar o rock, mas de um jeito nosso, mais lento, e a coisa foi... Exatamente. Vem o reggae, entendeu? Então, é difuso, mas você consegue traçar uma linha editorial, tem uma linha aí né, de pertencimento. E você tem, nessa época que o reggae apareceu para o mundo, uma série de manifestações também culturais e sociais no Brasil, especialmente na Bahia, que justificam o aparecimento do reggae tão forte na Bahia. Né? Exato. Vale lembrar para quem está vendo, para quem tá vendo aqui a nossa live, que não é da Bahia, que não sabe, é bom a gente lembrar. Salvador é a maior cidade africana fora da África. Exato. Salvador, no dizer de Guanais, nosso ícone, Salvador já era a capital do Atlântico, enquanto Nova York era apenas uma aldeia. Verdade. Né? Então, nós também temos um longo histórico, né, de revoltas, de lutas pelos direitos civis, principalmente ligados ao viés da cor da pele, né, que a gente chama de vetor de cidadania de segunda classe, que é a cor da pele, a revolta dos malês. Aí o reggae chega aqui, encontra com filhos de Gandhi, ó como, né, que estava acontecendo naquele momento também, 1947, se não me engano, né, Murilo, que a Índia se torna independente da Inglaterra. Foi você, preciso como Né? sempre. Então, Tranquilo e Gandhi, infalível como Bruce Lee. Gandhi é também essa figura, né, que evoca uma mudança de mentalidade do mundo naquela época, né? E aí você tem Malcolm X acontecendo, Martin Luther King. Então o reggae chega na Bahia nesse momento, né? Nesse bolo. E ele é ressignificado na voz do Ilê, na voz do Olodum, dos blocos de índio, né? Todos os blocos afro. O Gandhi, né? E aí vai aparecendo aí, eu não estou querendo ir já me adiantar não, mas aí você já começa a perceber que existe Tá um ótimo. desaguar. O rio vai chegando, vai desaguando aqui no mar da Bahia, né? E, e a partir dessa experiência, o reggae chegou na Bahia, né? E que lá na frente o Adão vai aparecer. Meu irmão, que aula, viu? Sempre aprendo com você, meu irmão. Vamos lá. Você trouxe, em primeiro lugar, mandar um beijo para minha companheira, Ana Marta, aí tá mandando um beijão para você, sua fã, né? Ah, que Galera de massa, Ana. Alagoinhas aí, pedindo pra gente dar um salve. Salve, galera de Alagoinhas aí, presente em Alagoinhas. Serginho, você trouxe aí questões, para variar, extremamente pertinentes, que é a conjuntura sociopolítica do mundo da década de 60. Bem bacana isso. Aí uma aluna aqui, minha, uma ex-aluna, não tem ex-aluna, é sempre aluna, uma aluna do Portinari, Pamela, sempre acompanha, uma pessoa sempre super antenada, ela falou, professor, então o reggae nasceu na década de 50? Assim,
a, já existiam os elementos do reggae, como existiam elementos da capoeira em África. Mas, assim, a constituição, a configuração do reggae é um pouquinho mais tarde. Né? A primeira Exato. gravação do reggae é em 1968, né? E aí vão começar a se utilizar do termo reggae que não se utilizava. Possivelmente, talvez, a palavra reggae vem de reggae. Me pergunte aqui, me desculpe aí o inglês aqui, bizonho, Fica viu, à vontade. Sérgio? Vem, É isso vem mesmo, de, tá certo. lá do lado de você, em inglês, meu amigo, ragged, né? Ragged, ragged. Então, eles vão se utilizar desse termo que era esfarrapado, rasgado, que vai Sim. designar um tipo social. Então, eles se associavam a isso, né? Ao rasgado, ao excluído. Então, o reggae vai se colocar como a voz de uma juventude, como uma voz de uma resistência, como uma voz de terceiro mundo, porque a gente está em plena Guerra Fria. Você fez um cenário do mundo da época muito bem, e a gente não pode esquecer o que era a Jamaica naquele momento, como você bem colocou. Na Guerra Fria a gente se utilizava dessa nomenclatura que a gente não se utiliza mais de terceiro mundo. Então, esses boys aí, esses garotos do terceiro mundo vão se sentir representados nessa nova dinâmica cultural que vai estar se constituindo na Jamaica, que é o reggae que não vai nascer do nada, que vai nascer de vários elementos e que vai aos poucos dialogar. O reggae é muito local, ele é muito jamaicano, e aos poucos ele vai se dialogar com outros lugares. E aí a gente vai ter que falar, um momento, não tem como a gente não falar de reggae e não falar de Bob, é impossível, né? Não sei se eu já falo de Bob agora, eu falo de reggae no Brasil, mas eu vou falar de Bob. Vou seguir aqui meu feeling. Bob Marley, filho de inglês, né? Com uma jamaicana. É. Com a, Mestiço. sim, com a afrodescendente, né? Robert Nesta Marley. Esse é o nome da fera, meu irmão. Ícone mundial do século XX e onipresentemente. Então, Bob Marley tinha um grupo muito jovem chamado The Wailers, né? The Wailers, né? Tinha uma maneira de fazer reggae, que era a maneira tradicional de fazer reggae, que é aquela mistura entre o ska e o rocksteady, né? Eles encontram ali um meio termo influenciado pelo rhythm and blues americano, né? Enfim. E aí eles vão juntar uma grana, vão conseguir um apoio e vão querer dialogar com a Inglaterra, porque tinha uma colônia muito grande jamaicana na Inglaterra que morava lá. E aí, porra, aquelas histórias deliciosas, hoje em dia deliciosas para ele, muito difícil, acabou a grana, tomaram um chute, não foi aquilo que prometeram, ficaram abandonados, e aí a vida deles vai mudar lá, meu amigo. Porque tem um ícone do reggae que o mundo precisa conhecer, que se fala muito pouco desse cara. Chris Blackwell. Chris Blackwell, cara, Blackwell. é um dos homens mais significativos do século XX que o mundo não fala de Chris Blackwell. Blackwell é um inglês que vai ser criado na Jamaica. A mãe dele vai morar na Jamaica. E é uma coisa mais interessante do universo, Serginho. A mãe dele, com 9 anos ele vai morar na Jamaica, a mãe dele vai namorar com Ian Fleming. Quem tá me ouvindo aqui, Ian Fleming, é o cara que vai escrever o 007, velho. É só isso, a mãe dele vai namorar com ele. Pô, o mundo é muito louco, né? E aí, Ian Fleming vai ser o padrasto dele, cara. Então é um cara com um feeling fantástico. Blackwell é um cara formidável, um garoto tímido, que aos 22 anos vai ter o selo dele, que é o Island, né? Um selo musical Island. E aí ele vai se bater com o Bob, como ele é jamaicano também, Blackwell, né? Apesar de não ter nascido na Jamaica, foi criado lá, ele vai se bater com o Bob e com The Wailers, né? Que na época tinham 3 vocais. E aí ele vai ser uma das figuras fundamentais para o reggae internacional, porque ele vai dar uma formatação internacional para o reggae, ele vai ter aquele feeling que ele tinha e ele vai fazer, não, vamos fazer uma coisa mais moderna, vamos se aproximar da galera rock, vamos dialogar com essa galera rock, vamos tirar esses 3 vocais, que é uma coisa antiga, e aí Bunny Wailer, né? E Peter Tosh saem de cena, né? Pegam o seu boné, vão seguir sua carreira solo. Bob se constitui como um símbolo maior de um povo, de uma nação, né? Vai representar a fala desse povo. E aí Blackwell vai dar toda essa formatação, uma linha de guitarra nova, vai colocar a formatação inglesa, o estúdio inglês. E Blackwell é um cara tão sensível, velho, um cara tão especial,
que ele vai ser um dos responsáveis pela internacionalização não só talvez um dos maiores ícones do século XX, mas como do U2. Várias pessoas vão passar pela mão dele. Então ele é um cara extremamente especial e ele vai mudar esse roots reggae que Bob tocava e vai transformar nesse reggae internacional que vai dialogar com o mundo. Bob não vai ser mais somente um cidadão jamaicano, e Bob vai ser um cidadão universal, cara. Bob, sem nunca ter ido ao Zimbábue, o Zimbábue, na sua independência, clama por Bob Marley. E quer que Bob Marley faça um show no Zimbábue, mas quando o Zimbábue percebe o quão caro era a estrutura, desiste, infelizmente. E aí Bob paga com o dinheiro dele, meu rei. Paga com o dinheiro dele. Eu vou tocar aí de graça e vou pagar para tocar, rei. Aí ele é recebido como Deus, né, rei? E aí... Você sabe o que eu acho legal, Murilo? Você falar do Chris Blackwell? Eu vou dizer por quê. É porque, assim, vou fazer uma ressalva primeiro para a galera que está vendo a gente, que é o seguinte, tem muita gente do reggae que está vendo a gente aqui. E hoje, como a gente comentou em off durante a nossa formatação dessa live, a gente se preocupou muito com a questão do lugar de fala. E eu tenho dito a todo mundo que, depois de muitos anos de experiência e muitas porradas, eu costumo dizer qualquer entrevista, costumo começar a entrevista ou live dizendo o seguinte, eu não estou aqui representando ninguém. Eu estou representando a mim mesmo e os meninos do Adão. Porque essa questão do lugar de fala, ela é bastante complicada. Normalmente o pessoal do reggae não gosta que... Eu concordo com você, eu estava aqui o tempo todo querendo não interromper você, que eu achei tudo certo que você falou. Tem um documentário chamado Catch a Fire, sobre esse primeiro álbum do Bob Marley. O Catch a Fire, para o artista de reggae, a pessoa que gosta de reggae mais ortodoxa, seria a pedra fundamental do roots. Aquela sonoridade era o roots, aquilo ali é o que tem que ser buscado, inclusive como Jamaica mítica, porque a gente falou da Jamaica geográfica, mas existem muitos artistas no mundo que ainda tentam reproduzir a sonoridade dessa Jamaica mítica dos anos 70. Desse roots, desse suposto roots. E por que é importante a gente falar nisso? Porque eu fui na Jamaica em 2006, já tem 14 anos isso, e ninguém Bob Marley. Você não ouve Bob Marley na rádio. Né? Isso não quer dizer que Bob Marley não seja importante. Eu cheguei até a dizer, quando eu liguei de volta da Jamaica, eu falei, olha, quem inventou a Jamaica foi Bob Marley. O que eu queria dizer com isso? Que Bob Marley colocou a Jamaica no centro da geopolítica do mundo. Você tem que entender que quando Chris Blackwell e Bob Marley, esse binômio aí, leva esse primeiro álbum para a Inglaterra, como você falou muito bem, a Jamaica sai da condição de colônia e passa a influenciar a metrópole. Exato. Para os alunos de história que estão aí vendo a gente, isso é um twist. Ele é o primeiro artista do assim chamado Terceiro Mundo a fazer isso. Inverteu as coisas. Quando eu estive na Jamaica em 2006, o Clive Hunt, que foi nosso produtor do Pele Negra, que trabalhou com Bob Marley, eu conheci ele, inclusive, eu fui no Tuff Gong, no estúdio Bob Marley, e depois eu fui no Mixing Lab e conheci o Clive Hunt, que assinou vários discos de Peter Tosh e assinou um disco do Adão também, é meu amigo até hoje. O Clive me falou isso. De uma hora para outra, os artistas do mundo todo queriam vir para a Jamaica para gravar com Bob Marley, com todos os artistas de reggae. Foi Stevie Wonder, foi a galera do Rolling Stones. Então, isso é muito significativo. Concordo com você em gênero, número e grau, mas as pessoas não gostam de falar do produtor branco. Não tem como você apagar. Né? Não tem. É por isso que eu estou dizendo que eu não represento ninguém, viu, gente? Eu não represento ninguém, estou representando ninguém do reggae. Eu sou um irlandês no meio de italiano. O Adão Negro é o Adão Negro, ponto. Não gostar, gostar, não gostar. Porque a gente, por ter acesso à informação, né, e no meu caso específico, a questão do idioma ter me permitido ir e conversar diretamente com as fontes, as testemunhas desse processo histórico, né? Então, quando a gente vai dizer as coisas para a galera, o pessoal meio que fica, não, mas não é bem assim, porque meio querendo tornar... A gente tem a sensibilidade de dialogar com vários mundos, né? A gente tem essa característica então, assim, sempre parecida, a gente dialoga com quem é compreensível, essa postura sim. É humana, mas o Catch Fire é com a história, velho. É com a história. Exatamente. Catch Fire e Chris Blackwell, né? Esse binômio aí, Bob Marley e Chris Blackwell, é um divisor de águas na história. Pela primeira vez, um país não anglo-americano, né? Porque o binômio é assim, só quem vendia disco no mundo era Inglaterra e Estados Unidos.
Tanto que a gente tem até hoje o World Music, que é para Sim. colocar ali no lugar subalterno, do outro, da alteridade, né? Da Os alteridade. bárbaros. É os bárbaros. Né? World Então, Music é assim, os bárbaros, né? perfeito, os bárbaros. Então, Bob Marley inverte essa lógica mercadológica, né? Mas para nós, quando eu digo aí nós, eu também dentro do reggae, geralmente o pessoal do reggae tem uma dificuldade muito grande de lidar com XY, estatística, essas coisas. O pessoal não gosta disso. Isso Apesar é. de que Bob Marley, quando você vai falar de questões de uma maneira mais cartesiana, desapaixonada, né? As Sim. pessoas não gostam. Geralmente os caras do reggae não gostam. Então eu estou dizendo a todo mundo, eu não represento ninguém, eu estou representando a mim mesmo. Essa lógica mercadológica, inclusive, é importante para a própria disseminação da mensagem de Bob Marley. Você tem uma lista de artistas póstumos ou celebridades póstumas, um ranking de quem gera mais dinheiro no mundo, Bob Marley está lá, junto com Einstein. Brincadeira, né? Entendeu? Então isso é importante para a disseminação da mensagem. Não anula o valor de Bob Marley, mas é massa você chegar aqui e falar do valor de Chris Blackwell. Importantíssimo. Porque a visão de um cara que muitas vezes é o cara que está atrás da mesa, ela é importante, normalmente ela é relegada a um segundo plano. O Epstein, por exemplo, para os Beatles. Era o quinto Beatle, né? E é perfeitamente compreensível sua fala, seu posicionamento, você deixar tudo bem organizado, né? O meu compromisso aqui é com a história, é com a pesquisa. Assim, esse é o meu papel profissional que eu escolhi para mim, é falar o que eu li, o que está na fonte. Então, eu entendo, né? Essa postura, mas o reggae que chega aqui é o reggae internacional, o reggae que o mundo conhece, que a Bahia conhece, não é o reggae roots, velho. Não é o roots reggae, não é o mento, não é o calypso. Eles já conhecem o reggae internacional que foi modificado por Bob Marley pela tabelinha que ele fez com Blackwell. Isso é verdade, ponto. Isso é fato, ponto. Beleza. Entendo, compreendo, bacana, mas a gente está aqui para falar o que foi, né, meu velho? Então é o seguinte, Sérgio. Tem um monte de professor aqui, meu irmão. Um monte de professor colega meu. Dou um salve aqui, Omar, torcedor do Vitória, grande Omar. Tem Roquinho, químico de mão cheia, excelente. Tem Jefinho, professor de inglês, uma galera. Jefferson Mundim, queridíssimo. Abud, o grande Abud. Uma galera de professor aqui mandando esse salve pra gente. Uma galera de Alagoinhas mandando salve. Gente da Bahia inteira dando esse alô aí pra gente. Serginho, a gente falou um pouquinho do início do reggae, como ele se constituiu enquanto reggae, né? Não existia o termo reggae, não existia essa formatação reggae, eram outros elementos que existiam na Jamaica, elementos rurais, que quando Bob for morar, Bob é da zona rural também, Bob nasce na zona rural e quando ele vai morar na zona urbana, né, a mãe dele vai se casar novamente, o padrasto vai levar eles para essa zona urbana, ele vai conhecer outros elementos da cultura e vai ter essa formatação que a gente conversou um pouco aqui. Chegou agora um pouquinho de falar do reggae no Brasil aí, o que você acha aí? Falar um pouquinho de Jimmy Cliff, meu irmão, o que você acha aí? É isso, e aí com toda essa... A mudança é a regra, né? Essa plasmação constante, né, de uma influência de um estilo anterior e o seu resultado alcançando massas, assim, essa mudança é a regra, né? Os puristas não vão gostar disso, mas essa é a verdade, né? A dinamicidade. Quando o reggae chega aqui no Brasil, quando o reggae chega aqui no Brasil, ele encontra uma interseção temática muito grande, porque também nós fazemos parte da diáspora africana, antes de tudo. Um país extremamente desigual também, como a Jamaica, onde aí vai se formatar essa identificação, viu? O Stuart Hall, inclusive, fala, quando você falou de que ele chega na Jamaica, que tem aquela comunidade que poderia ouvir o reggae lá, ou na Inglaterra, o Stuart Hall aponta muito bem isso lá no da diáspora, né? As comunidades caribenhas, e desse não lugar do ex-colonizado, na atenção é que vai gerar essa mudança, essa plasmação, aqui também. Aqui no Brasil, a gente tem... Eu queria citar, assim, aqui mais especificamente na Bahia, a música Rastapé, que até hoje está no repertório de Ed Vox. Beijo pra gente. Rastapé, pé, moçada, Rastapé, moçada, no passo dessa dança, barra mansa, pisada de apoxé. No passo dessa dança, barra mansa, pisada de afoxe, a bola conhece,
lelé. Quer dizer, e é interessante porque, como você falou bem, a música, a fruição estética dessas populações da diáspora negra no Brasil, que começaram a curtir reggae sem saber direito que era reggae, isso está muito bem colocado na pesquisa de Marcos Guimarães, que é nosso guitarrista, que é sociólogo de formação e que aproveitou, né, justamente fez o TCC dele sobre o reggae. E foi pesquisar justamente foi falar diretamente com essas testemunhas históricas que começaram a tocar reggae na Bahia, né? Então a gente tem o Evangelista, tem a banda Arembepe, e aí você fala assim, mas não é um reggae, tem um pouco de Bahia? Tem, porque como é a diáspora africana, né? É um ressignificar constante, né? Uma vez, Wanda Chase falou assim para mim, eu participando do show de 30 anos do Axé, de Saulo Fernandes, 10 artistas convidados, só eu do reggae. Aí Wanda Chase, que é minha amiga, perguntou assim, Serginho, mas você no show dos 30 anos do Axé, um artista de reggae? Aí eu falei assim, Wanda, na Bahia, até o samba é reggae. Meu amigo, show de bola. Essa música que você trouxe hoje, quando eu comecei a revisitar as fontes, comecei a dar uma lida, né, durante a semana, e aí eu mergulhei em Chico Evangelista, que você sempre falou dele para mim, sempre. Você sempre foi um cara que levantou o Chico Evangelista, e talvez a primeira pessoa, isso tem mais de 20 anos, deve ter, que falou sobre Chico Evangelista, para mim foi você. E aí depois eu comecei a mergulhar em Chico Evangelista, e ele é talvez um dos ícones, junto com Gilberto Gil, principais do reggae na Bahia. Ele vai gravar essa música Arrastapé em 79, com um parceiro dele, né? E eu coloquei Chico Evangelista num grupo que eu tenho no WhatsApp, de uma galera massa que gosta de arte, né? Uma galera super bacana, a gente tem um grupo unido, muita gente bacana, Los Papas. E aí a galera pirou com o Arrastapé, lembraram da infância, e aí, pô, começaram a falar vários relatos. E depois ele vai formar a banda Arembepe, né? Sim. Agora, muito bacana. Eu botei hoje essa música Arrastapé, a galera só faltou chorar, velho, assim, rememorando, fazendo essa visita aí ao passado. E Jimmy Cliff, meu velho, Jimmy Cliff talvez seja o primeiro homem, né? O primeiro reggae boy, né? A pisar aqui no nosso solo, né? 69, ele vem para o Festival Internacional, né? Da canção. E canta com Gilberto Gil. E aí, Gil, com aquela doçura. Encontrei com ele aqui em Salvador, com o Jimmy Cliff, numa certa feita. E tem uma filha aqui, né? Sim. E chegou chegando, né? Rapaz, Cine tem uma síntese, Cine Calmon tem uma síntese fantástica. Ele fala assim: o amor não tem cor. A coisa mais linda que é uma síntese que você pode filosofar há 50 anos. Aí o cara vem e fala: o amor não tem cor. Muito bonito. Aí a gente remonta desde o início ao Bob Marley, que era um mestiço, né? Exato. Então ele em si era uma síntese de perdão, né? E de reencontro do mundo consigo mesmo, né? Não é fantástico isso? O Jimmy Cliff chega aqui na Bahia, faz esse show histórico com Gilberto Gil, e a partir disso a gente vai começar a ter, de forma difusa, o aparecimento de artistas genuinamente do reggae. Porque, como falei antes, essa cultura afro-caribenha, baiana, já começava a fruir dessa música. O Tinho Santana, que foi o guitarrista do Olodum, saudoso, ele foi entrevistado por Marcos Guimarães para esse TCC, e ele disse assim, Guima perguntou a ele assim, Tinho, como era o reggae? Chegou como para vocês? Aí ele, sei lá, eu só sei que a gente não podia escovar dente, não podia usar sabonete, porque é coisa da química, da indústria química, e tinha que fumar maconha. Entende? Muito então, bem. Essa relação com a música, como você falou que seus colegas se emocionaram com o Arrastapé, essa fruição, ela é anterior ao conceito, ela é pré-conceito nesse sentido, né? E depois, aí já a partir de Edson Gomes, que os artistas passam a se denominar como artistas de reggae. Exatamente. Serem identificados como artistas de um estilo, né? E nós somos, assim, alguns anos, talvez uma década depois de Edson, e o Adão, a gente
tá no que Agamenon Brito genialmente cunhou. Ele cunhou uma expressão para a gente, né? A gente de Amba Mosaia, ele disse que a gente era o neo-reggae na época. Você me E o que contou era o essa neo-reggae? história. Ele identificava, o Agamenon, ele identificava que a gente já não era tão rural quanto o Edson, de Cachoeira. Sim. Os demais, né? Os demais da época de Nengo, Cine. Ele já identificava a gente como um reggae mais urbano. Sim, claro. Perfeito. A experiência da gente com a academia, eu, Lute, né? Da Mosaia, chefião da Mosaia, mas também João Paulo. E a Diamba toda, todo mundo, Duda também, que tinha uma experiência acadêmica. Então, ele achou que a gente era uns caras que tocavam reggae, mas que a gente era um reggae diferente. Ele disse, tem que ser um neo-reggae, né? Enfim. Fantástico. É irlandês na máfia italiana, né? Exatamente. O Agamenon foi responsável também pela cunhagem de um termo também muito significativo para a cultura moderna baiana, que foi a palavra axé. Ele foi a primeira pessoa a se referir àquela música que se fazia na Bahia como axé. Music. Né? Então, a partir dessa releitura dele, né, a gente já se percebe como artistas de um movimento diverso no país. Nós temos diversos artistas com diversas influências. Eu falei mais cedo dos artistas que tentam emular uma Jamaica mítica dos anos 70 na sua sonoridade, e que eu respeito. Claro. Mas tem aqueles artistas que já querem ser um reggae brasileiro. Aí você identifica o quê? O Cidade Negra, né? Mais anterior, um pouquinho ao Adão, antes do Adão, um pouquinho. Você contemporâneo do Adão, você no Brasil, né? Você identifica o Nat Roots, o Planta e Raiz, que é paulistão total, e completamente diferente do Adão, mas ainda assim reggae, né? Você tem o Chima Roots, que é de Porto Alegre, pirem aí vocês. E que é reggae. Maranhão, né? E o Maranhão a gente não pode deixar de falar. Sim, o Maranhão também, eu ia chegar lá. Brasileiro, né? Então você percebe o quê? O que você, depois de um pouco de reflexão, entende? Que a música reggae, ela carrega signos de universalidade, né? Na sua temática, nas suas reivindicações sociais, filosóficas, religiosas até, porque aí vem a questão do rastafarianismo, que só isso daria um documentário bem grande, e eu não sou Rastafari, não estou no lugar de fala para, né? Apesar de que eu convivo com a filosofia Rastafari pela proximidade com o reggae, enfim. E o Adão e esses artistas que eu citei aqui são artistas de Salvador, da Roma Negra de Salvador, que se percebem como artistas de reggae e que beberam também e que, da sua forma, também querem ressignificar o mundo de acordo com essas noções universais do reggae. Exato. Eu sou um artista de reggae de Salvador, o que individualiza muito a minha música em relação ao Brasil. É visível isso, né? Mas ainda assim a gente se percebe dentro de um cenário que se comunica com um cenário nacional, com artistas que também são artistas de reggae, e se comunica com um cenário internacional, né, de reggae, porque você vai na Nova Zelândia e a turma Maori tem banda de reggae. Riquíssimo. Então a palavra-chave para entender essa interseção de todas essas propostas de vida é identificação. Né? E do ponto de vista acadêmico, até para nossos colegas que estão vendo, e para os estudantes também de história que estão vendo, é importante a gente demarcar isso. Como a palavra identificação ela é como um paradigma mais aberto, ela é muito mais relevante, mais atual do que a palavra identidade. Exatamente. Identidade é um termo mais fixo. E a identificação me permite entender por que eu tenho uma relação de irmandade com um regueiro da Califórnia ou da Nova Zelândia. Nós estamos no mesmo time e estamos falando, existe interseção, existe uma visão de mundo que se comunica e os ideais são muito próximos. Você é luz, meu irmão, você é luz. Sempre foi. Rapaz, olha, a gente conversou durante essa semana, né? Trocamos figurinha e eu fiquei com receio de esquecer alguma coisa importante. Eu só queria não passar lá, passa tão rapidinho. Eu queria citar um disco de Caetano, que é o Transa, cara.
O primeiro Sim. termo reggae no Brasil vai estar no disco de Caetano, que é de 72, 1972. O disco Trans, ele vai gravar uma música que vai Sim. ter a produção aí de ninguém mais, ninguém menos do que Jardim Macalé. E aí, numa música, né, Nine of Ten, ele vai colocar uma introduçãozinha de reggae e vai citar a palavra reggae. Então aí talvez seja a primeira vez que um brasileiro aí dialoga com reggae, é Caetano. Sim. A gente tem que Sim. dar o que é de César, né? Tem que expor isso Não, sem mesmo. dúvida. E Isso faz parte do eu acho material. legal. Eu E, acho legal você falar disso. hum, e Porque, aí, assim, o reggae, quando você fala um artista de reggae, esse que habita o meu espaço, ou do República do Reggae, dos festivais no Brasil, Ponto de Equilíbrio, os Meninos do Ponto, o Adão, existe aí uma coisa muito turva, né? Que é assim, por um lado, um purismo que de alguma forma identifica a gente dentro de um contexto mais diverso, ou seja, nós somos artistas de reggae genuínos ou primordiais, vamos dizer assim. Mas passa um pouco por cima dessa história que você está falando e que eu acho que é interessante. Caetano, o primeiro cara a citar a palavra reggae numa música brasileira, né? A música Nine of Ten, que ele fez quando ele estava lá, no exílio. naquele processo lá da Inglaterra, ou seja, olha como é que a diáspora produz um fenômeno A tão... dinamicidade, né? Cultura é dinamicidade, meu velho. Não tem cultura pura, não tem cultura genuína. São trocas. Eu lembro que... E por que eu estou falando isso brevemente, né? Porque quando eu com Edson Gomes, você sabe que Edson é um cara que eu tenho o maior respeito, que eu tenho o privilégio de chamar de amigo e de ídolo, né? É um privilégio isso. Mas a gente se respeita muito, mesmo que a gente não pensa tudo igual. Nós já tivemos algumas conversas assim, que ele fala assim, olha, Serginho, essas coisas eu só ouço de você. Que bom, né? Que bom É que um tem privilégio. Que bom. E aí uma vez ele não gostou que eu falei de Gilberto Gil, assim. Ele falou, não, mas Gilberto Gil... Então é meio essa coisa que eu estou te falando. Isso aí é Enquanto a fonte. gente A história não tem o poder de apagar a história não é como a gente quer. A história perpassa a nossa vontade, o nosso querer. Não tem como, porque o Gil foi o primeiro a gravar uma música de reggae, apesar de que foi uma versão, Não Chores Mais, né? Exatamente. E os puristas do movimento reggae vão dizer que a música não foi gravada numa pegada reggae. Mas foi a primeira música, né? Que foi uma versão de uma música de Bob Marley que foi um sucesso absurdo. Então, essa contribuição não pode ser negada, ao meu ver. Né? Não pode ser negada. A gente não tem como não falar de reggae, de história de reggae, e não citar as figuras de Caetano e de Gilberto Gil no Brasil. Sim. Chico Evangelista. E tá uma banda em Pernambuco, a gente não associa muito reggae ao Brasil, mas uma das primeiras bandas que vai tocar reggae no Brasil é uma banda chamada Careta, com K em Pernambuco. E pra gente não passar batido também, eu queria só dar um adendo antes de você tocar uma cançãozinha que a galera tá pedindo aqui, velho. A filha de Jimmy Cliff que vai nascer aqui na Bahia, Jimmy Cliff vai chegar aqui chegando e vai passar um bom tempo da sua vida aqui, na década de 80, 90, vai fazer um show com Gil para 50 mil pessoas na Fonte, no nosso palco da baianidade, né? E aí, a filha dele vai participar do filme Pantera Negra, cara. E é baiana. Sim. Toda na escola pan-americana. Sim. Jogue duro é que a galera tá pedindo, velho. Uma musiquinha. Então é só fazer essa ressalva, né? Lá, assim, que a gente é um tema muito grande, né, Murilo? E as interseções também com temas adjacentes também é muito grande. E a capacidade que Murilo tem também de associar, né, várias coisas que estão ali do lado. Você falou da Guerra Fria, a gente nem falou da Guerra Fria, né? Mas, então, dizer isso pra galera, gente. A gente não está aqui estabelecendo uma verdade absoluta, mas eu estou falando da minha experiência com o meu amigo Murilo. Tenho assim, me preocupado muito nessa época de canceladores da internet, Murilo. Tenho sofrido muito. Parei de me relacionar, porque estou voltando agora com você, porque muito ódio e as pessoas não estão parando para ouvir a perspectiva do outro, né? Então, meu irmão, tudo que vamos botar fogo na Babilônia. Jogue duro. Aí, 96, hein, gente? 96, viu? Música de Arthur Cardoso. Xa la 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 la. Xa la 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 la.
Oxalalalala. O apartheid disfarçado todo dia. Quando me olho, não me vejo na TV. Quando me vejo, eu estou sempre na cozinha ou na favela submissa ao poder. Já fui mucama, mas agora eu sou neguinha. Minha pretinha, nós gostamos de você. Levante a saia, saia correndo para o quarto. Na madrugada o patrãozinho quer te ver. Oh, 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 xa. Xa la 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 la. Xa la 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 la. Oh, xa la 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 la. Dessa época também, ó. Preciso feedback pra ficar na moral. Eu quero ouvir você dizer. Preciso feedback pra ficar na moral. Quanta mensagem que eu te mandei, que você não me respondeu. Quanta bobagem que eu te falei, que você não me entendeu. Sei não. Sei que esse mundo vai mudar, yeah. Sei não, yeah. Sei que essa dor vai se acabar. Sei não. Só sei que eu preciso ouvir você dizer, yeah, yeah. Preciso um feedback. E aí vai. Isso levou a gente pro Brasil todo, junto com... Da mesma época. Eu quero botar um, vamos botar um. Me deixe botar um sentimento no seu coração. Eu quero botar um, vamos botar um. Me deixe botar um sentimento no seu coração. Meu velho. É. Essas são de 96, 97, 98. Quer dizer, aí eu já estou atendo ao mote da live, né? Contando um pouco da história do reggae do Brasil pela experiência do Adão. Isso foi em 96, 97, 98. E de lá pra cá, a gente... Quando eu digo que essa música levou a gente pro Brasil, eu sempre faço essa ressalva aqui, que não é a gente sair correndo, as pessoas correndo atrás da gente em qualquer lugar do país, não é Globo, não é isso. É todo lugar do país que tem uma cena de reggae organizada, as pessoas conhecem essas canções. E elas estouraram o universo reggae nacional nessa época. Com certeza, no nosso grupo. Serginho, velho, você sempre é amor, cara. E muita gente aqui falando na live, falando sobre amor, falando sobre você, associando o Serginho a esse cuidado que você sempre teve por todo mundo, esse cuidado na fala. Pô, estar com você sempre é uma experiência honrosa, meu irmão. O seu cuidado na fala é engrandecedor, inspirador, meu rei. Viu? Parabéns por tudo que você é. Você é amor, meu irmão, não tem que mudar, não. A gente conquistou tudo assim. Deixa eu te dizer uma coisa, meu velho. Lá vem eu, sentar-lhe a história, né? Meus alunos falam, senta que lá vem a história. O Burilão chegou. Serginho, velho, vamos falar aqui um pouquinho, trocar uma figurinhazinha com essa cena do reggae. A gente falou um pouquinho de Jimmy Cliff, falamos sobre Caetano, Jardim Macalé, a gente falou um pouquinho da banda Careta, de Chico Evangelista, né? Do sucesso Rastapé dele, depois da banda Arembepe. E aí a gente não tem agora, como não citar também os Novos Baianos, que teve a sua experiência particular ali do reggae, né? Não foi um reggae propriamente dito, mas utilizou-se das influências do reggae em algumas construções sonoras do Novos Baianos, sim, né? E os Novos Baianos passaram a ser associados no Brasil a um elemento de reggae, mas não era uma banda de reggae, era uma banda que dialogava com o que estava acontecendo no mundo. Inclusive, eles vão gravar algumas obras de teatro. Chico Buarque vai namorar um pouquinho também com reggae, em Ópera do Malandro, né? Mas não é um reggae puro, é um reggae que dialoga com outros elementos culturais. E o que é a música? A música é dinamicidade mesmo, né? E a resistência também é válida, ela é humana também, e é compreensível, é louvável também, né? Existem esses movimentos aí. Mas a dinamicidade musical é o que constitui tudo. Tudo nasce de uma dinamicidade, de um namoro. O reggae é filho dessa dinamicidade. Se houvesse essa coisa genuína e que não houvesse mutação, não existia Bob Marley. Porque Bob Marley é filho dessa mutação,
desse namoro com rhythm and blues e desse namoro com rock and roll, velho. Tem rock and roll aí no reggae, né? Principalmente no de Bob. Então, meu rei, não tem como a gente não falar aqui dessa cena do recôncavo baiano, de Cachoeira, citar essa galera massa que pô, foram e são talvez o Moisés, o Adão, né? Parafraseando aqui Sodoma, que é um nome fantástico. Exatamente. É o Adão do reggae, velho. É o movimento de Cachoeira que não é só encabeçado por Edson Gomes, o irmão de Edson Gomes vai participar, eles formam uma banda naquela época, né? Tintim Gomes, né? E Edson começa não cantando somente reggae, né? A experiência dele primeiro musical não tinha tanto essa vibe aí, né? E aí outras pessoas vão participar, Nengo Vieira e muita gente boa vai formar essa trupe aí, Cine Calmon, caramba, e vai formar essa trupe do reggae que ao longo do tempo vai preferir muitos ficarem na sua região, né? Muitos vão viver na sua região, vão continuar vivendo em Cachoeira, que é uma cidade formada, sobretudo, pela África, assim como a Jamaica, né? Como o país Jamaica, elas têm muitas similaridades, mas muitas similaridades mesmo. E eles, ao longo do tempo, vão dialogar também com a religião cristã, cara. Isso é muito interessante, né? Eles vão dialogar com o cristianismo e vai ter uma dinamicidade cultural aí, né? Um movimento jamaicano influenciado pelo rastafarismo, por Marcus Garvey, e que chega até o Brasil, por Jimmy Cliff, por outras influências, vai ter essa influência aí cristã. E isso é muito rico, isso é muito interessante, e é legal que esse público aí bacana que tá vendo a gente saiba um pouco sobre isso e que essa live da gente fique aqui guardada, que seja, quem sabe um dia, uma fonte histórica para algum pesquisador lá na frente, né? Então tem algumas coisas que a gente tem que citar, né? Os escafandristas da música lá de... Quem sabe um dia um escafandrista lá, como diz a música de Chico. Não se afobe não, que nada é pra já, né? É lindo isso. Mas você falou bem, Cachoeira, eu vou tentar ser sintético, né? Eu tô vendo que o nosso tempo tá acabando, a gente pode sair, pode voltar? Meu irmão, você que manda, você sabe disso, velho. Claro. Vamos. Vamos lá, vamos ao capítulo Cachoeira. Capítulo Cachoeira. Cachoeira, eu gosto de dizer que Cachoeira, ela tá para o reggae, assim como Seattle está para o rock. Né? Que lindo, hein? Porque Deixa eu anotar isso aqui. Cachoeira tem... repare. Olha que coisa. Rapaz, Cachoeira tem uma história. Cachoeira ficou independente antes da Bahia, antes do Brasil. Né? Veja Rapaz, só. tem um capítulo à parte. Não mexa não, que se eu começar a falar de Cachoeira... Então existe... último ponto navegável do Paraguaçu, né? Era o ponto de entrada, antes da estrada, era o ponto de entrada de todos os bens e toda a movimentação complementar, né? Do tráfico negreiro ia parar em Cachoeira, para daí ir para o interior, né? Então existe uma simbologia muito forte nessa cidade, que já remonta ali naquela região do Recôncavo, que você falou muito bem. As matrizes de religião africana, né? Então existe ali um componente histórico, um componente de resistência política, e eu acredito fortemente que, por isso mesmo que o reggae de Cachoeira, né? Aí vamos dizer aquele binômios, porque Edson é de São Félix, né? É do outro lado. Né? Pô, irmã, né? Vamos falar para não ter confusão. A partir desse ponto aí, a música reggae se formata como uma música baiana. Na voz de Edson, na voz de Cine, na voz de Nengo, na voz de Marcos Geraldo Cristal, né? Tintim Gomes. Já estamos numa segunda geração já de artistas, né? Mestre Tônio de Honorina, né? A gente não pode sair daqui. De Honorina, de Feira de Santana, mas ainda assim o entorno da cidade de Salvador, né? E a gente tem 20 segundos. Eu vou salvar a live e a gente volta. Tá. A gente volta, tá bom. Jogue duro. Volta todo mundo aí, viu? A galera tá pedindo.
Galera tá pedindo, Sergipe tá aqui também, velho. Sergipe, mandando esse salve pra gente. A galera falando muito de Honorina aqui, cara. Falando muito. Temos 5 segundinhos, vou salvar a live e a gente retorna. A gente volta.